De todos os mistérios que existem sobre esse mundo, vários estão ligados a Luffy e a sua linhagem. Embora ele tenha conquistado tudo até agora baseado apenas na sua força de vontade e nos seus princípios, não podemos deixar de nos perguntar como a família Monk se encaixa e qual o seu papel. Afinal, todos eles são D. Garp, desde pequeno, sempre foi travesso, e mesmo depois que entrou na marinha, manteve seus princípios negando a posição de almirante, pois sabia que teria que responder diretamente aos nobres mundiais, o que sinceramente não é algo que ele faria calado. Luffy, bem, ele passou por cima de todos aqueles que ameaçavam a sua liberdade ou a vida dos seus companheiros, e hoje possui o título de Yonkou. Só que nos falta uma pessoa, o homem que desertou a marinha e que tudo sobre ele ainda precisa ser explicado. Dragon, o líder do exército revolucionário e o criminoso mais perigoso do mundo perante os olhos do governo. Então, sabendo que ainda existe muita história para se contar e que poderia existir um universo onde o vínculo de pai e filho fosse maior, eu preciso fazer para vocês a seguinte pergunta: como seria se o Luffy tivesse sido criado pelo Dragon desde o início? Por muito tempo, o líder do exército revolucionário foi alvo de memes, afinal ele teria abandonado o próprio filho para seguir a sua vida, se bem que é algo muito comum entre os pais dentro do One Piece. Contudo, recentemente nos foi revelado o motivo, e é mais simples do que parece. Por ser o homem mais procurado do mundo, Dragon não poderia jamais vazar que ele tinha um filho. Todos nós já sabemos o que os nobres mundiais são capazes de fazer com crianças, mulheres e idosos de pessoas comuns. Então, sabendo disso, imaginem só o que eles seriam capazes de fazer com uma criança, filho do líder do exército revolucionário. Pensando por esse lado, ele preferiu se ausentar e se afastar do vínculo. Porém, sempre que podia, ele ia ao reino de Goa ver como seu amado garotinho estava. E é aqui que a nossa história começa. Em um distante vilarejo do East Blue, conhecemos nosso protagonista. Ele, por muito tempo, foi inspirado por um pirata que nós conhecemos pelo nome de Shanks. Em um certo dia, em um bar, o pequeno Luffy abre um baú misterioso que estava lá em cima, deixado pelo bando do Shanks, e tcharam! Ele come a fruta que todos achavam ser a Gomu Gomu no Mi. Depois de ter comido essa Akuma no Mi e herdado à vontade do Shanks, o Chapéu de Palha agora, junto do Ace e do Sabo, começam a compartilhar incríveis momentos e treinamentos. Só que um certo dia, enquanto caminhava por aí, o pequeno Luffy tenta salvar uma pessoa que estava sendo agredida por um Tenryubito e acaba pagando um preço altíssimo por isso. O nobre mundial, que poderia simplesmente ter matado ele ali mesmo, resolve levá-lo como escravo. Então coloca uma gaiola de Kairosek e embarca com ele em rumo à Terra Sagrada. Só que, para a sorte do Chapéu de Palha, havia um navio por perto naquele momento. Na calada da noite, um tiro de canhão é ouvido e todos a bordo se desesperam. Quem seria louco o suficiente para atacar um navio que estava levando um deus desse mundo? Rapidamente, o Windgrama aparece e uma grande ventania faz com que todos sejam jogados para o mar. A gaiola que o Luffy estava preso se estraçalha prontamente. Diante dele, então, um homem com um manto verde está parado e uma grande tempestade começa logo atrás. Dragon estende a mão para o Luffy e diz para ir com ele. Afinal, agora todos estão a salvo, mas não por muito tempo. Uma vez que o nobre mundial foi morto, notícias sobre um garoto de borracha correrão pelo mundo e os Gorosei poderiam associá-lo a Joy Boy. Eu vou partir do princípio que, como alguém muito inteligente e opositor ao governo, o Dragon saberia ao menos essa informação aqui. Depois desse incidente, todos sobem a bordo do Windgrama e vão para uma das bases deles, que fica no East Blue. O interessante é que nesse momento apenas Ivankov e outros revolucionários estavam a bordo. Eu quero apenas que vocês parem e pensem que o Luffy apenas aceitou ir sem reclamar e nem perguntou a identidade do homem que o levou para lá. Dragon apenas comentou que conhecia o Garp e com isso o Luffy sentiu bondade no seu pai. Porém, ele não poderia se importar menos. Vocês lembram que em Water 7 ele não deu a mínima, enquanto todos ficaram muito surpresos. Lá em Marineford também, quando o Chapéu de Palha revelou que ele e o Ace não são irmãos de sangue, todos ficaram chocados, principalmente Ivan. Ou seja, pro Luffy não importa quem seja, contanto que seja uma boa pessoa e o alimente com muita carne. Ao passar do tempo, Luffy é treinado por todos que estão lá. À medida que ele aprimora suas habilidades com sua Akuma no Mi, ele também aprende outras técnicas com o Kuma e com o Haki. Para muitos que não sabem, no capítulo 1098 foi mostrado que o bucaneiro treinou o Sabo durante um tempo. E falando nele, vamos continuar com essa parte da história. Alguns anos depois, Sabo é quase morto por um nobre mundial, mas acaba sendo salvo pelo Dragon e levado pro QG. Ao reencontrar seu irmão, o Luffy fica muito feliz, mas infelizmente Sabo não lembra de nada nem de ninguém. Mas claro que o Chapéu de Palha faria de tudo para recuperar a memória de alguém tão importante para ele. E assim, os anos passam. Nesse ponto, o Luffy dominou o karatê dos homens peixes e sabe utilizar até mesmo o Haki. Só que uma coisa que nunca mudaria é o seu desejo de ser livre e de desbravar o mundo. O protagonista jamais esqueceu a imagem de Shanks e a promessa feita
feita com ele. Conhecendo o Dragon, sabemos que ele nunca se colocaria no caminho do filho, até porque ele mesmo tomou suas próprias decisões e está trilhando o que ele escolheu. Seria meio hipócrita da parte dele. Diferente do Garp, que realmente se submeteu à marinha, pai e filho pensam de forma diferente. Ao completar 17 anos, Luffy parte para sua jornada. Contudo, ele ainda tem a missão de recrutar apoiadores para a causa dos revolucionários. E eu tenho a missão de recrutar seguidores. E para isso, eu aconselho que você aperte no botão de se inscrever para se alistar e assim receber todo tipo de conteúdo maravilhoso como esse daqui. Continuando, antes de partir, eu imagino Luffy dizendo isso aqui pro seu pai. Tá bom, eu faço a missão, porém só quando eu lembrar, pode ser? Com essas palavras, ele pega um navio emprestado e parte para fazer o que quiser. Ah, e antes que eu me esqueça, depois de 10 anos, o Sabo finalmente recuperou as memórias no exato momento que viu seu irmãozinho partindo, porque ele se lembrou da promessa que tinham feito. Só que, ao invés de pedir para embarcar em uma aventura juntos, ele promete que vai treinar ainda mais para poder reencontrar ele e o Ace no futuro. Poder ver o Sabo sorrindo novamente pronto pro combate é realmente algo que enche meu coração de esperança pra gente continuar essa história. A primeira coisa que o Luffy faz é voltar à sua cidade natal, no reino de Goa, para se despedir de todos que o ajudaram quando criança. A reação inicial é de susto, afinal as pessoas achavam que ele estava morto há anos. Com um sorrisinho no rosto, ele diz mais uma vez que será o rei dos piratas e pergunta se o Ace partiu bem. Sabendo disso, ele já entra no seu navio e de cara acerta um Gomu Gomu no Mi misturado com um punho de dragão e haki no Lorde da Costa. Assim que ele conhece o Zoro, a primeira coisa que ele pergunta é se ele tá afim de mudar o mundo e ser livre. Com esse papinho furado, ele convida o espadachim para ser um revolucionário e pirata ao mesmo tempo. Luffy fala que ele tem liberdade para escolher, mas que o objetivo final deles é o One Piece, independente dele precisar lidar com coisas paralelas. À medida que vão avançando, Luffy percebe que os oponentes no East Blue não são muito fortes. Quando eles acabam de esbagaçar o Arlong, o protagonista pega seu pequeno bando e segue direto de volta para o quartel-general no East Blue. Ao reencontrar o seu pai, ele relata suas aventuras dessa maneira aqui. Ei, vim comer um bifão, e essa aqui é minha tripulação, não tente tirá-los de mim, senão eu vou ser seu inimigo. É claro que Nami, Sanji e Zoro ficam incrédulos ao ver quem está na sua frente e perdem a respiração quando Sabo aparece dizendo que Dragon na verdade é o pai do Luffy. Sabendo disso, a Nami já fica procurando algum tesouro para roubar, enquanto o Sanji vai para a cozinha fazer algo para todos. Os Chapéus de Palha não ficam muito tempo por aqui, pois eles precisam entrar na Grand Line e também irão passar por Logtown. E nesse universo aqui, o Luffy não tá nem aí, porque mesmo com o aviso de todos os revolucionários dizendo que Logtown é um ponto especial para a marinha, ele vai seguir e não se importa. Claramente ninguém precisa se preocupar com ele sofrendo contra o Smoker, uma vez que com Haki é apenas um tapão na cara. Chegando na Grand Line, eles têm um objetivo a mais do que originalmente: entregar várias cartas para pessoas em específicos e com isso irão acender as chamas da revolução. À medida que vão completando esse objetivo, eles passam pelas ilhas que passaram originalmente juntando seus companheiros. O Luffy revolucionário é destemido e não se importa muito com as coisas, mas com certeza ele é bondoso e jamais deixaria pessoas sofrerem sem necessidade. O resultado disso é que ele possivelmente compraria briga lá em Alabasta e na ilha de Drum. O Apuro nunca foi um perigo real, e graças ao Busoshoku e Kenbushoku do protagonista, agora ele seria mandado voando assim que aparecesse tentando se fazer de durão. Eu só quero que vocês entendam que aqui o Luffy incorporou diversos estilos de luta com o seu próprio. Imagina só, Karate Tritão, estilo do Kuma e fruta de Nika. Ele arrastaria o Crocodile até a frente do palácio e daria uma surra nele lá mesmo. Ah, eu vou mudar a ordem cronológica de um acontecimento importante. Depois de derrotar o Chichibukai, ele senta pra comer em um restaurante e quando olha pro lado, lá está o Ace. Os dois cospem tudo que tem na boca e se abraçam, pois estão se vendo depois de muito tempo. Ao contar tudo o que aconteceu pro seu irmão, Luffy diz que tem muitas coisas pra fazer e que seria um prazer poder conversar melhor depois que o Punho de Fogo terminasse a sua missão. Seguindo, após os recentes eventos, uma história começa a circular pelo mundo. O surgimento de um revolucionário que é pirata e não se importa com nada do que faz. Esses rumores fazem com que Luffy e seu bando precisem ser mais cautelosos para não serem capturados. Por mais que o capitão seja muito poderoso, não podemos dizer o mesmo dos outros tripulantes. Existe um gap de poder muito grande até aqui. Ao libertarem o povo de Skypiea da tirania do Enel, o Chapéu de Palha tem a brilhante ideia de pegar um representante dos Xandias e levá-lo até o exército revolucionário. Ele entrega uma carta para o Viper e diz que naquele canto eles encontrarão todo o suporte necessário caso eles queiram permanecer livres nesse mundo. Só que ele não tem tempo para levá-los pessoalmente, porque precisa continuar com suas aventuras. Continuando, nós vamos ter uma mudança bem interessante no primeiro encontro entre o Chapéu de Palha e o Aokiji. No momento em que o almirante mostrasse intenção em lutar, o Chapéu de Palha automaticamente acertaria ele com toda a força com a pistola de dragão de borracha envolvida em Haki. O almirante ia sair voando, mas não ia se ferir tanto. Ele iria com certeza era ficar tomado pela surpresa. Como um novato poderia dominar o Haki ao ponto de conseguir atingi-lo? Sabendo que algo maior começaria, Luffy dá ordem para todos recuarem enquanto ele ganha tempo.
A luta continua até que o Chapéu de Palha esteja bem cansado e Kuzan resolva recuar. Depois disso, outro ponto importante é lá em Shabold. Quando Luffy vê Kuma, ele não se desespera, afinal, ele o conhece. Só que, ao entender a situação em que estão, ele permite que o revolucionário mande todos os amigos para um dos QG e corre em direção a Pata para abraçá-lo, pois ele entende que é um adeus. Consigo até ver o protagonista prometendo que iria vingá-lo em algum momento. Lá em Amazon Lily, Luffy fica sabendo que o Ace foi capturado e corre para Impel Down. Com seu nível atual, ele chega a tempo de derrotar todos que lá estavam e até mesmo o Mageran toma uma surra jamais vista. Passando pelo Teach, ele dá um soco que faz o Barba Negra sair voando para fora da prisão. E, no momento que o Ace estava sendo levado por uns marinheiros aleatórios, um imenso Gear Third destrói o barco da marinha e liberta o seu irmão. Ao reencontrar o Punho de Fogo, o Luffy diz: ainda bem que cheguei a tempo, mas não vai ser tão simples. Uma armada gigante está diante deles e eles não têm como passar. Até que, do nada, vários tiros são ouvidos e uns navios são afundados. Esse é Sabo, que conseguiu chegar a tempo quando ouviu que seu irmão havia sido preso. Junto, os três irmãos destroem tudo e conseguem escapar, formalizando assim a aliança que todos nós queríamos ter visto. Luffy vira pro Ace e pergunta o que aconteceu em detalhes, e depois fica muito bravo porque deixou o Barba Negra escapar tão fácil. Agora que todos estão salvos, Sabo diz que vai levar o Punho de Fogo na frente para que Luffy possa retornar para a Amazon Lily. A pedido do protagonista, o revolucionário também entregará uma carta dizendo que todos os seus companheiros precisam treinar por 2 anos. Sua tripulação ainda não está no nível de avançar para uma saga no Novo Mundo. Enquanto esse tempo vai passando, Luffy aprende os 3 tipos de Haki avançados e trabalha meio período fazendo missões importantes. E isso tudo resulta em algo absurdo. Em meio às aventuras do Chapéu de Palha, o mundo começa a entrar em colapso. Muitos reinos se rebelam contra o governo. E até mesmo o Ace está mais focado em treinar para conseguir força suficiente para parar o Barba Negra. E o resultado disso é que ele se tornou um guerreiro poderoso com suas chamas despertadas. E isso nos leva para uma cena interessante lá depois de Wano. Quando Law está lutando contra Teach e seu bando, Ace e Sabo aparecem em um momento oportuno, fazendo com que essa batalha ganhasse grandes proporções. Van Oga tentaria usar a Wapo Wapo no Mi para fugir para o navio e seria surpreendido pelo Imperador Shanks. Diante dessa situação, já era, não teria muito o que fazer. O Teach com certeza seria colocado para dormir para sempre, se é que vocês me entendem. Na guerra final, Luffy, que agora é o rei dos piratas e um comandante revolucionário, destruiria as fundações do governo e restauraria o mundo para um novo amanhecer. Ser possuidor da fruta do Deus do Sol e ter Haki desde o início da sua jornada fez com que ele tivesse uma vida muito mais simples. Ele viveu como quis, conquistou seu sonho e ainda impediu que o seu irmão fosse morto. Seria até mesmo interessante ver um duelo entre os três conforme a vida fosse passando. Ele sendo rivais e sempre se forçando a melhorar. O mundo pode até estar em paz, mas uma briguinha de vez em quando até que é bom. Com isso, nós tivemos uma ótima história. E aí, o que acharam? Se curtiram ver esse universo, aconselho ficar ligado, porque toda semana a gente traz um desses. E se você perdeu as últimas semanas, aconselho dar uma olhada nessa playlist aqui. No mais, eu agradeço a todos que chegaram até aqui. Se curtiram o vídeo, deixa o like e se inscreve no canal que vocês já estão me ajudando demais. Foi um prazer e a gente se vê no próximo vídeo. Hashira falando e vazando. Eu fui.